É com uma alegria e um privilégio enorme aqui nos encontramos neste dia de sábado e neste último dia do sábado do ano e com esta última pregação minha do ano, com a graça de Deus e pela sua misericórdia que Ele nos concede, de podermos usar da liberdade religiosa para transmitir estas mensagens que chegam até nós. O tema de hoje, tudo naquele que me fortalece. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Muitos usam este versículo para seu benefício, né? Eu posso hoje ter uma vida próspera, porque Deus me abençoa. Eu posso vencer as minhas dificuldades, porque Deus me abençoa. Eu posso ter uma vida feliz, porque Deus me abençoa. E usam isso usando este versículo. Mas só que este versículo, usando as palavras do apóstolo Paulo, é diferente. É, tudo posso mudar o meu caráter, a minha maneira de ser transformado, ultrapassar as dificuldades, unicamente no poder de Deus, naquele que me fortalece, unicamente apegado a Cristo. O versículo de introdução que nós lemos encontra-se em Salmos, capítulo 56, versículo 3, que nos diz as simples palavras. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Estas foram as palavras de Davi. E estas palavras, elas servem de encorajamento para todos aqueles que creem em Deus. Para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, sabem que Deus está ao nosso lado e que nos ajuda em todos os momentos. Sabemos que para todas as provas, Deus tem o escape, né? Tem a providência para nos livrar de todas as provas. Então, David, ele nos diz, apesar de ser perseguido e ser injustiçado, ele, nas suas palavras, ele diz estas palavras, em qualquer tempo da sua vida, em que eu temer, isto é, em que virarem-se contra ele, em que ele se vire sem saída, ele tem uma certeza. Confiarei em ti. Essas são as palavras dirigidas a Deus. Exatamente, esta é uma certeza para nós hoje. Todos os jovens, principalmente os jovens, que eles não têm uma âncora, onde pousar os seus pés, a sua confiança. Hoje o mundo oferece tudo e mais alguma coisa, menos a confiança em Deus. Os pais, familiares, a educação, tudo foca nas crianças, nas pessoas, que é tu és capaz, é dentro de ti que é possível vencer essas dificuldades, tens que acreditar em ti. É tudo isto que o mundo oferece às crianças, aos jovens. Mas não é bem assim, né? Enquanto os jovens têm a sua família, a sua proteção, as crianças principalmente, elas dirigem-se aos pais para os ajudar, né? Têm a sua segurança nos seus pais. Mas a pergunta é, e quando as crianças não têm os seus pais? E quando as crianças não têm os seus amigos? E quando as crianças não têm nada? Bem, primeiro comecei a tirar os pais, os amigos, e depois acabei por tirar tudo. Em que é que elas vão se agarrar? Estão a entender? Esse é o propósito. Assim como Davi foi perseguido, ele viu-se agora sozinho, independente da circunstância, ele disse, independente de tudo que me está a acontecer ao meu redor, eu irei confiar em ti. E foi exatamente essa a âncora que Davi apegou-se para suportar toda a perseguição e luta. Exatamente para nós cristãos também deve ser a mesma coisa. No livro Vida e Ensinos, no livro Vidas que Falam, é um livro de meditações, na página 370, tem aqui a solução. Diz aqui, unicamente essa percepção da presença de Deus poderá banir aquele receio que faria da vida um peso à tímida criança. Fixe ela em sua memória esta promessa. Qual promessa? Nós temos aqui Salmos capítulo 34, versículo 7. O que é que nos diz Salmos capítulo 34, versículo 7? O que é que as crianças deviam compreender? Nós vamos abrir então a Bíblia em Salmos capítulo 34, versículo 7, que nos diz: os anjos do Senhor acampa-se ao redor de todos os que o temem e os livra. Amém? Se as crianças tivessem essa certeza,
que estavam na presença de Deus, que Deus está sempre ao seu lado e que os anjos do Senhor estão ao nosso redor a nos proteger. Isso seria uma segurança no futuro, quando nós fôssemos abandonados, quando nós já não tivéssemos mais familiares, ou quando nós tivéssemos que ter que ir para uma terra estranha, uma terra diferente, onde não conheceríamos ninguém. Tínhamos uma certeza que os anjos do Senhor estavam na nossa companhia, estavam ao nosso redor para nos livrar. Exatamente essas foram as palavras de David. Exatamente podemos compreender essas mesmas palavras ainda jovens. Esta mensagem é mais dirigida aos jovens. Quem é que foi esses jovens que, separados da família, separados da sua terra, tiveram que ir para outra terra e viver no meio de pagãos, de um povo idólatra, um povo que não temia o único e verdadeiro Deus e tiveram que suportar todas as provas? Vamos dar um exemplo. Na Bíblia, 2 jovens. Que tal falarmos em alguém que foi vendido como escravo pela própria família e foi levado a uma terra estrangeira, não é? Onde se tornou escravo. José, muito bem. E outro jovem que foi levado como cativo para a Babilônia, em que deixou a sua terra e levou unicamente a presença do Senhor consigo. E comprometeu-se no seu coração de ser fiel a Deus, não se contaminar com as tradições, a alimentação, os costumes do povo por onde ele ia, para a Babilônia. Então vemos Daniel aqui, não é? Então vemos a vida de José e de Daniel. Vamos falar dele em jovens. Porque depois eles cresceram e vimos o que é que Deus fez desses jovens. É exatamente o mesmo que Deus pode fazer de qualquer jovem hoje, de qualquer pessoa que confia no Senhor. Diz aqui no mesmo livro, Vida, que falam, nos diz assim: no princípio de sua vida, exatamente quando passavam da juventude para a varonilidade, José e Daniel foram separados de seus lares e levados como cativos a países pagãos. Então vemos aqui que José e Daniel foram levados pelas circunstâncias, né, a uma terra estranha, a uma terra pagã. Vamos falar mais sobre José. José esteve sujeito especialmente às tentações que acompanham grandes mudanças na sorte. O que é que aconteceu na vida de José? Na casa paterna era uma criança mimada. Na casa de Potifar, escravo. Depois, confidente e companheiro. Homem de negócios, educado pelo estudo, observação e contacto com os homens. No calabouço de Faraó, prisioneiro do Estado, condenado injustamente, sem esperança de reivindicação ou perspectiva de libertamento. Chamado em uma grande crise para dirigir a nação. Vemos aqui praticamente o resumo da história de José. Então vemos que ele, lá, com a sua família, era o filho predileto, o preferido, né, de Jacó. Fazendo a tal separação. Tornou uma criança mimada, o centro das atenções. Ainda por cima parece que José era um bocadinho sonhador, não era? Deus deu dons a José em que, através dos sonhos, previa alguma coisa, né? Mostrava já o que é que iria acontecer no futuro. Mas eles não compreendiam o enigma desses sonhos. Agora, José foi forçado, não é? Entre aspas, através dos seus irmãos, a inveja que tinham com os seus irmãos, onde queriam matá-lo, mas pela graça de Deus, Deus o preservou em vida e já tinha preparado um caminho para José, que no futuro era conservar a vida do seu povo, quando veio a tal crise, a tal 7 anos de fome. Então agora José é vendido como escravo pelos próprios irmãos e levado ao Egito. No Egito ele torna-se escravo pela graça de Deus. Foi comprado por quem? Potifar. Na casa de Potifar ele tornou-se escravo, onde foi fiel em tudo, e por ser fiel, vemos que José colocou no seu coração, não é, longe da família, numa terra estranha, ele só se podia apegar a algo, não é? Ele apegou-se unicamente ao Deus dos seus pais.
Ele não tinha falado com Deus. Ele não conhecia ainda verdadeiramente esse Deus. Ele ouvia as teorias dos seus pais, mas na prática era diferente. Então ele agora tem ocasião para colocar esse Deus em prática. Essa fé, essas histórias que ouvia do seu pai e colocar o Deus dos seus pais na sua vida. E foi isso que lhe capacitou a suportar todas as provas, longe da família, as saudades, a injustiça, né? E foi fiel a Deus. Tudo que ele fazia é como se fosse para Deus. E essas palavras, tudo naquele que me fortalece. Então vemos agora através de José a sua integridade. Deus, ele era fiel a Deus e Deus o honrava. Agora José é levado, depois de escravo, ele foi injustamente condenado. Não é? Ele deveria ser condenado à morte. Porque, segundo a história, a mulher de Potifar seduziu José, mas José, fiel a Deus, disse as palavras: como poderei eu pecar contra o meu Senhor e o meu Deus? Não é? Como poderia eu fazer tamanha maldade a Potifar, que era o seu Senhor, e ao seu Deus, isto é, cometendo adultério? Então retirou-se José. A esposa de Potifar, indignada, rejeitada, inventou uma história de que José o teria assediada e queria forçá-la a outras coisas. Mas não foi isso que aconteceu. E agora ela inventa a história onde Potifar acreditou na mulher, entre aspas, né? Entre aspas, porque se Potifar acreditasse na história da mulher, teria que o matar, na hora. Aquela honra teria sido manchada. Mas Potifar sabia quem era José. Potifar não o quis matar, porque sabia que iria cometer algo injusto. Então Potifar mandou prender. Agora, na prisão, José continuou fiel. E sabemos o que é que aconteceu depois. Agora a pergunta é: o que habilitou José a preservar sua integridade? Irmãos, no meio de tanta miséria, no meio de tanta desgraça, das duas uma, ou ele continuaria íntegro ao seu Deus, ou ele se revoltaria contra Deus e dizia: ah Senhor, porque é que me fizeste isto? Eu não sou o teu filho, eu não sou da descendência de nosso pai Abraão, que gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e agora Jacó, meu pai, gerou a mim? Então eu não sou o teu povo escolhido e agora sou vendido pelos meus irmãos, estou escravo aqui numa terra pagã, tu abandonaste-me. Podia pensar assim. E podia se revoltar contra Deus por causa da maldade. Mas não, ele fez o contrário. Ele confiou em Deus e colocou a sua lealdade em Deus. Senhor, o homem pode fazer o que quiser de mim, menos separar de ti. Eu já fui separado da minha família. Agora, menos de ti. Por favor, não retires de mim a tua presença. Coloca em mim a consciência de que tu estás sempre comigo, independente das circunstâncias. E vemos, em casa de Potifar, Deus estava com José. Lá na prisão, Deus estava com José. E vemos o resultado. Então, o que habilitou José a preservar a sua integridade foi a lealdade para com Deus e fé no invisível. Foram a âncora de José. Nisto se encontrava o segredo de seu poder. Exatamente a mesma coisa que acontece conosco. Que deveria acontecer com os nossos jovens. Porque está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 10, sobre a fidelidade. Jesus disse: quem é fiel no mínimo, esse também é fiel no muito. Mas também diz o contrário. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então vemos aqui estas palavras cumpridas na vida de José. Ele era fiel no mínimo e Deus o colocou sobre muito. Exatamente a mesma coisa que Ele quer fazer conosco. Vemos aqui, pela sua sabedoria e justiça, pela pureza e benevolência de sua vida diária, pela sua dedicação aos interesses do povo que era idólatra, tanto José como Daniel mostraram-se fiéis aos princípios de sua primeira educação, fiéis para com aquele de quem eram os representantes. Então vemos aqui que na vida de José e de Daniel, eles foram fiéis a Deus. E Deus os honrou, tornando José de filho mimado a escravo, de escravo a prisioneiro, mas de prisioneiro a primeiro-ministro.
José ficou com o domínio de todo o Egito. De tudo que havia no Egito. Estava ele em primeiro lugar depois de Faraó. Faraó era o primeiro, ele era o segundo. Exatamente a mesma coisa que aconteceu com Daniel, não foi? Daniel foi levado para a corte do rei, onde foi conselheiro do rei. Vimos que pela sua sabedoria era 10 vezes mais que as dos outros homens, dos outros jovens, né, nesse caso, e Nabucodonosor o colocou como conselheiro. E vemos que essa primeira intervenção de Daniel foi em decifrar o tal enigma da história da humanidade, que foi através do sonho de Nabucodonosor, aquela estátua, em que Daniel dá a interpretação. E vemos que Deus era com Daniel. Deus deu a interpretação e honrou a Daniel. E Daniel foi sempre fiel a Deus e também ao seu rei, ao seu Senhor. Mostra aqui a sua vida, a sua integridade, que eles tinham a Deus em sua presença. Eles tinham a convicção que Deus estava ali, longe da sua terra, longe de tudo, numa terra estranha. Eles colocaram em sua vida o quê? A primeira educação que receberam dos seus pais. E isso os capacitou a superar as provas. Nós no mundo passamos por muitas provas, dificuldades. A única maneira que nós podemos vencer essas provas é com fé. Não é? O justo viverá pela fé. Se nós não tivermos fé, irmãos, como é que iremos vencer as provas? Provavelmente elas é que nos vão vencer a nós. Provavelmente nós é que vamos ficar cansados, saturados e até revoltados com a vida e até com Deus. Então a fé trabalha aquilo que nos falta, aquilo que nos irá capacitar a compreender as situações e nos irá capacitar para vencer essas situações. Exatamente a mesma coisa que aconteceu na vida de José e também de Daniel. Temos aqui outra pergunta. Que considerável obra foi a que executaram esses nobres hebreus durante sua vida? O que é que eles executaram, estes hebreus, né? Descendência de Abraão, executaram na sua vida? Qual foram as obras? As obras de Deus. Não as obras dos homens. Eles honraram a Deus e serviram ao Senhor. É interessante que as palavras que foram ditas destes homens, elas podem ser ditas aos jovens de hoje. Elas podem ser ditas a nós. Se nós fizermos a mesma coisa que estes jovens fizeram. Colocaram a sua confiança e a sua lealdade em Deus. E vemos então aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 41. Vamos lá em Gênesis. E vamos ver o que é que foi dito sobre José. Gênesis capítulo 41 e o versículo 38 e depois o 39. E depois vamos fazer a comparação com as mesmas palavras que foi ditas a Daniel. E atenção, isto foi dito não por os judeus ou os que acreditavam nesse Deus, mas sim pelos pagãos, pelos idólatras. José capítulo 41 e o versículo 38. Que nos diz assim. Estas são as palavras de Faraó. Onde José é levado à presença de Faraó, em que José interpreta o sonho de Faraó, dos 7 anos de prosperidade e 7 anos de crise. E o versículo 38 nos diz: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Interessante, não é? E o versículo 39. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Lindo essas palavras, ouvindas de um rei idólatra, dizendo que em José havia o Espírito de Deus. É interessante que essas mesmas palavras agora a Daniel, em Daniel capítulo 5 e o versículo 11, Daniel capítulo 5, versículo 11, estão a seguir a Ezequiel. Estas são as palavras da rainha ao rei Belsazar, quando ele fez aquele banquete, aquela orgia lá no seu reinado, lá no reino em Babilónia. Quando ele manda buscar os utensílios do
do templo do Senhor as taças de ouro e começa a beber e a glorificar aos deuses de pedra, de prata, de ouro, e nunca glorificou ao Senhor, e ele tinha conhecimento que existia o Deus de Israel. Agora, depois daquela mão invisível escrever aquelas palavras de condenação ao rei Belsazar, a rainha intercede e diz estas palavras no versículo 11. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos Deus Santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Lindo. A rainha dizer agora a Belsazar que em Daniel existia o Espírito, nesse caso dos deuses, né? É o mesmo Espírito que existia em José. Foi exatamente estas palavras que foi dito a Daniel. E estas palavras elas são ditas àqueles que são fiéis a Deus. Por quem? Para aqueles que são idólatras. Vamos fazer agora aqui a comparação de Gênesis capítulo 46, não é? Não, Gênesis capítulo 41 e Daniel capítulo 5. E vamos ver aqui a diferença. Vemos aqui o faraó a dizer que em José havia o Espírito de Deus. E aqui em Daniel vemos a rainha dizer que em Daniel existia o Espírito dos deuses santos. Vemos que o mesmo Espírito estava nos dois. E foi o que capacitou a vencer as provas e Deus os honrar no lugar onde estavam. Exatamente a mesma mensagem a esses jovens, Daniel e José, elas podem ser aplicadas a nós hoje. Deus honrou a José e a Daniel. Deus honrou a todos aqueles que o honraram. Porque esses homens, esses jovens, colocaram a Deus em primeiro lugar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os colegas de Daniel, na fornalha ardente, né? Em adorar uma imagem de escultura, em adorar uma imagem de escultura, em uma imagem de ouro, né? Tinha em conta em transgredir a lei de Deus. E esses homens foram fiéis a Deus, honrando a causa de Deus. Não tem nada a ver com o homem, mas sim tem a ver com a ligação com o fiel Deus. E quebrando assim aquela ligação que havia entre o homem e Deus, então o homem estaria perdido. Agora, pela sua fidelidade e integridade, esses homens foram honrados, porque foram fiéis a Deus. Exatamente a mesma coisa pode acontecer com os jovens. Diz no livro Educação, as mesmas grandiosas verdades que foram reveladas por estes homens, Deus deseja revelar por meio dos jovens e crianças de hoje. A história de José e Daniel é uma ilustração daquilo que Deus fará pelos que se entregam a Ele e que de todo o coração procuram cumprir o seu propósito. Amém? Lindo. Deus quer usar os jovens e as crianças a confiar nele. E Deus fará a mesma coisa, ou até maior, que foi feita através de José e Daniel. Deus tem essa promessa. Aqueles que me honrarem, eu os honrarei. E temos aqui a importância dos jovens de hoje. Os jovens de hoje, eu olho especialmente para os jovens de hoje, desde os 2 anos para aí acima, vemos que os jovens hoje estão mais focados no mundo, principalmente nas diversões, nas tecnologias que já estão, as crianças já estão hipnotizadas praticamente com essas tecnologias de hoje, tablets, telemóveis. Elas já fazem birra se não tiverem essas coisas na mão, perdem tempo a ver as redes sociais, as crianças já estão imbuídas nesse espírito do mundo. A pergunta é, onde é que elas têm tempo para Deus? Onde os pais têm tempo para educar as crianças? Os pais deveriam educar a criança com uma Bíblia na mão e contar as histórias deste Deus. Assim como foi dito, educado Daniel, ouvindo as histórias do passado em que Deus libertou o povo da escravidão do Egito, através de milagres e prodígios, conduziu esse povo à Terra Santa, onde eles estariam hoje. As histórias de José, em que Deus apareceu a nosso pai Abraão, pediu para abandonar a terra dos seus pais
ir para uma terra prometida, onde Deus abençoou ricamente Abraão com bens, até com um filho que não podia ter filhos. E vemos aqui as histórias do que Deus tem feito ao seu povo. E exatamente essas histórias foram contadas a José, né? José mimado. E, entretanto, esse José mimado tornou-se um grande homem, o conselheiro do rei. Isto é, o primeiro-ministro do Egito. E Deus o honrou, preservando o povo do Egito da miséria, da fome, e os outros povos, o qual veio uma fome ao mundo, e no Egito havia sustento, claro, orientado por Deus, que levou José à frente para socorrer, para que o povo de Deus não perecesse. E vemos na vida de Daniel também integridade na sua vida. Onde quer que estejamos, podemos fazer esta diferença. É essa a mensagem de tudo posso naquele que me fortalece. A mesma coisa que Deus fez a estes jovens, Deus pode fazer connosco hoje. E a mensagem de hoje, principalmente os pais, eduquem as crianças no caminho do Senhor. Pode parecer loucura, porque hoje já nem liga a palavra de Deus. Ninguém hoje tem paciência para ouvir da palavra de Deus, ou interesse até nas coisas de Deus, na esperança, na vida eterna. O problema é que mais tarde, quando esses jovens crescerem, pode determinar qual é a educação que eles receberam. Então, a educação que eles recebem agora, se for guiados na palavra de Deus, eles podem ter sucesso onde quer que estejam. Não é sucesso em coisas deste mundo, mas principalmente no sucesso no caráter. De serem luz neste mundo, de serem transformados e de verem nesses jovens, o quê? O mesmo Espírito que houve nesses jovens José e Daniel. Que o Espírito de Deus possa trabalhar nessas crianças para que no futuro elas sejam usadas, não sabemos qual é a obra, mas para uma obra para glorificar a Deus. E que essa fé e essa esperança esteja não só com os jovens, mas connosco também. Para mim, agora vai começar o ano 2020, que possamos começar este ano 2020 com a consciência de que Deus está ao nosso lado e que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Independente das dificuldades que vamos enfrentar no futuro, que são muitas, segundo o que está escrito já, são muitas as dificuldades que nós vamos enfrentar. Mas que no meio dessas dificuldades, lembremos destas palavras e dizermos, não importa o que o homem pode me fazer, o que importa é o que Deus pode fazer. Isso sim é o que importa. E Deus pode transformar um pecador num homem santo, um homem justo, um homem íntegro. Quando o Espírito de Deus habitar nesse homem e fazer essa obra maravilhosa. Esse é o milagre de Deus na humanidade. É transformar um pecador num filho de Deus. Então que Deus abençoe neste tema e que possamos ter no nosso coração estas mesmas palavras. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Deus mostrou-se